Olá! Hoje o papo é direto. O jogão das oitavas do Mundial 2025, Flamengo contra Bayern de Munique. A gente fuçou em vídeos, análises táticas, matérias, tudo sobre essa partida e, claro, sobre o fenômeno Felipe Luiz no comando do Fla. Opa, pois é, um jogo que chama a atenção do mundo, né? Não só pelos clubes gigantes, mas por essa história do Felipe Luiz. Exato. A nossa ideia aqui é mergulhar nos pontos-chave desse jogo, entender essa expectativa toda em cima do Flamengo dele e tirar o mais interessante do que estão falando por aí. Vamos nessa. Com certeza. E essa história do Felipe Luiz é demais. Um cara que foi ídolo como jogador, né? Atlético de Madrid, seleção, Chelsea. E aí vira técnico no Flamengo, onde também foi ídolo em campo. E a coisa engrena muito rápido. E que jeito de engrenar. Saiu da base, sub-17, sub-20. Pegou o principal depois do Tite. E olha, os números são impressionantes. Uns 50 jogos só. Quase nada de derrota, né? E poucas derrotas, quase o mesmo número de títulos nesse tempinho. Isso, claro, já faz barulho lá fora, né? Na Europa. Muito barulho. O Marca lá da Espanha falando que ele é chamado a ser um dos grandes. Até o New York Times, olha só, publicou algo tipo o técnico do Flamengo que faz o trabalho difícil parecer fácil. É incrível. E muita gente dizia, né, que ele já tinha essa cabeça de treinador quando jogava. Sim, a leitura de jogo dele sempre foi diferente, né? Mais tática. E tem aquele exemplo que sempre citam da inteligência tática dele. Lembra contra o Chelsea? Que ele escalou Wesley, Danilo, Ayrton Lucas. Lembro. Baseado só nos dados de velocidade para segurar os caras. Foi uma decisão puramente analítica. Exatamente. E funcionou, né? Agora contra o Bayern, bom, aí o teste é outro nível. É o maior da carreira dele até agora, sem dúvida. Falando do jogo em si, teve aquela análise mano a mano que a TNT fez, né? Deu empate 6-6. Foi interessante ver essa comparação. Eles colocam o Neuer acima do Rossi, o Kimmich acima do Pulgar. É claro, o Kane contra a nossa zaga é um problemão. Sim. Mas, por outro lado, deram vantagem para o Fla com Jorginho sobre o Goretzka, Arrascaeta sobre o Miller e até, olha que curioso, Felipe Luiz sobre o Kompany na comparação dos técnicos. Essa comparação de técnico é sempre subjetiva, né? Mas mostra o respeito que ele já conquistou. Agora, essa análise individual, ela considera o encaixe, o momento ou só o nome? Porque o jogo é coletivo, né? É um ótimo ponto. A análise foca mais no talento individual, acho. Mas o que vai decidir é o coletivo, a tática. E aí entra a grande questão. Como o Flamengo vai jogar? Pois é, o Bayern deve vir para cima, posse de bola, pressão alta, o de sempre deles. Exato. Isso talvez force o Flamengo a mudar um pouco o jeito de jogar. Talvez menos posse, um jogo mais direto, mais vertical. Faz sentido. Usar velocidade, né? Tem o Luiz Araújo, tem o Bruno Henrique ou o Plata, explorar as costas da defesa deles, a transição rápida. Principalmente se o Pedro não jogar, né? Que parece provável. Sim, a ausência dele pesa muito. Sem o Pedro, talvez o Felipe pense até numa linha de 3 zagueiros, não? Danilo, Léo Ortiz, Léo Pereira, para dar mais segurança atrás e liberar os alas. É uma possibilidade real. Para dar mais solidez e tentar controlar aquele meio-campo forte do Bayern. Falando nisso, como será que o nosso meio, que foi bem contra o Chelsea, se sai contra Kimmich e Goretzka? Ah, esse é o duelo-chave, né? O coração do jogo passa por ali. Sem dúvida. Vai ser uma briga intensa ali. E tem um fator que o Léo Ortiz comentou, achei interessante. O quê? Que talvez o Flamengo conheça mais os jogadores do Bayern do que o contrário. Eles acompanham muito o futebol europeu. Pode ser, pode ser. E tem o clima também, não podemos esquecer. Previsão de 32 graus. Isso pesa, né? Pesa muito. Para um time europeu, jogar nesse calor pode ser uma vantagem para o Flamengo, sim. Olha, o favoritismo, claro, é do Bayern. O Rieck mesmo apontou isso e é inegável, Mas mas... favoritismo não ganha jogo, né? Exatamente. Ainda mais em 90 minutos. A gente viu contra o Chelsea. Exatamente. E esse jogo é gigante, não só pelo resultado, mas pela vitrine para o futebol brasileiro nesse novo Mundial e para o Felipe Luiz, claro. Com certeza, uma atuação boa do Flamengo, mesmo sem classificar, já joga o nome dele ainda mais forte lá na Europa. E ainda tem aquela discussão de fundo, né? Que o Rafinha e o Pascoal levantaram. Do desgaste dos europeus. Isso, de jogar um torneio longo nas férias. Se isso influencia a motivação, a intensidade, é mais uma coisinha para colocar na conta. Então, resumindo,
Temos um duelo histórico, um teste de fogo para o Filipe Luís, um embate ático cheio de possibilidades e com o olho do mundo todo em cima. É isso. E para a gente pensar um pouco além do placar final, sabe? O que esse jogo do Flamengo do Filipe Luís, com essa mistura tática dele, contra um gigante como o Bayern, pode significar? Será que mostra que novas ideias, gente nova, de fora daquele eixo Europa-Europa, podem mesmo desafiar a ordem do futebol mundial de forma mais constante?